Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos nesta terça-feira, 19 horas, estamos ao vivo através da página do Centro Espírita 3 de Outubro, localizado aqui na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, e reunidos aí com todos vocês, aqui de Varginha, em Minas e em todo o Brasil, vocês que estão espalhados pelo mundo afora e que nos dão esta honra de estudarmos em conjunto o Evangelho segundo o Espiritismo de forma sistematizada, capítulo a capítulo. Hoje nos cabe o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Iniciaremos o nosso estudo, a nossa reflexão com uma prece, a fim de que nosso Senhor, nosso Divino Mestre, possa nos abençoar, possa nos intuir nessa reflexão, nesse estudo da noite, para que seja bastante proveitoso esse estudo para todos nós e que possamos aprender algo de bom para melhorarmos nossos pensamentos, nossas atitudes e nossa conduta. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja permanente em nossa vida, hoje e sempre. Então vamos estudar hoje o capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos. Este capítulo 18 começa trazendo uma passagem de Mateus, no capítulo 22, versículos 1 a 14, que é a parábola do festim de núpcias. Permitam esta leitura, que a gente vai comentar sobre esta parábola já de início. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou os seus servidores para chamar as núpcias aqueles que a ela foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar, tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrarem. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Boa noite, Leila, boa noite, Maria Alcina, boa noite, Arlete, boa noite, Lilian, boa noite, José, todos que já estão ao vivo aí conosco, já compartilhando o nosso estudo. Estamos no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Acabei de ler aqui a parábola do festim de núpcias, que todos nós conhecemos, e essa parábola termina justamente com essa frase subtítulo do capítulo, né? Subtítulo não, título do capítulo: muitos os chamados e poucos escolhidos. Vamos ver o que Jesus nos traz com esse belo ensinamento. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde a felicidade é plena, ele a compara com uma festa. Essa festa que o rei prepara as núpcias do seu filho. E sai convidando todo mundo. Primeiro convidam os amigos, primeiro convidam aqueles que o rei pensavam que iam ser dignos de
irem à festa, irem às núpcias, mas a gente vê, como eu acabei de ler, que alguns se negam, outros até assassinam os mensageiros, outros se desviam por algum motivo. Esses primeiros convidados, na realidade, da verdade de Deus, das leis de Deus, foram os hebreus, o primeiro povo a praticar publicamente o monoteísmo, a crença em um só Deus. Mas trazendo para os dias de hoje, quem seriam esses convidados que se desculpam com o trabalho do campo e os negócios? Quem seriam esses convidados que não quiseram ir à festa, ao reino de Deus, por julgarem as suas atividades cotidianas mais importantes do que a sua reforma moral, a sua reforma íntima? Quem são esses convidados hoje? Somos nós mesmos, todos nós. A não ser que tenha algum espírito superior nos acompanhando agora aí na live, que eu acredito que realmente não estejam assistindo, eles estão, claro, nos auxiliando para que a gente possa aprender mais. Mas tirando esses espíritos superiores, esses espíritos que já trilham a luz, esses convidados que estão dando desculpas para não praticarem a palavra de Deus, somos nós. Tem o trabalho, tem a escola, tem o futebol, tem o barzinho, tem diversão, tem trabalho, tem um tanto de coisa que a gente coloca em primeiro lugar. Então esses convidados somos nós que ainda somos indiferentes às verdades espirituais. Somos nós que somos indiferentes à palavra, à lei de Deus. Então Jesus traz esse ensinamento que é o básico, principal dessa parábola. Somos nós que priorizamos conquistas materiais em detrimento das conquistas espirituais. Somos nós que colocamos os nossos planos materiais em primeiro lugar e o nosso planejamento espiritual, quando existe, está ficando em segundo lugar. Então nós não seremos dignos, se pensarmos assim e agirmos assim, não seremos dignos a ir à festa do rei. Ou seja, não seremos dignos de alçar novas condições espirituais, onde a felicidade estará mais presente. Então depende de nós aceitarmos esse convite. O convite é feito a todo instante. O chamado é feito a todo instante. Mas será que a gente escolheu isso? E ainda tem um detalhe na parábola, né? É sobre a pessoa que é colocada para fora porque não estava com as vestes nupciais. Numa primeira lida, num primeiro instante, a gente acha até estranho, mas vamos colocar para fora da festa uma pessoa que não está com a roupa adequada. Jesus falava sempre nas parábolas de forma alegórica, de forma que as pessoas pudessem entender a mensagem aos poucos, porque sempre são muito profundas. Então essas vestes, essas nupciais, essa indumentária nupcial, quer dizer que ter a pureza do coração, ter as virtudes já florescendo no coração, é a indumentária espiritual, é a forma real espiritual de cada um de nós. Porque a gente consegue enganar o homem, o que é muito fácil, homens enganando homens a todo instante, mas será que nós conseguimos enganar Deus? Nós não conseguimos enganar nem os espíritos mais evoluídos que a gente, porque eles leem a nossa mente, leem o nosso... percebem as nossas energias de nossa aura, a nossa condição, se a gente está no nosso estado emocional e sentimental. Imagine enganar Deus. Não há a mínima condição. Então essa roupa nupcial, ela é a nossa roupa espiritual, é a nossa essência espiritual, que tem muito a ver com a pureza do coração e tem a ver com um dos capítulos que nós estudamos anteriormente, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a gente tem que estar revestido nessa prática da caridade moral e material, como já vimos, para que a nossa indumentária espiritual seja digna de
alçarmos voos maiores, termos mais felicidade, que é o que todos buscamos. E essa felicidade vem com muito esforço, com muito trabalho e com a prática do bem, a procura de sermos um homem do bem. Então esse primeiro subtítulo traz esses ensinamentos muito importantes nessa belíssima parábola do festim de núpcias. Um outro subtítulo deste capítulo, não menos importante, como todos os subtítulos de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da porta estreita, que tem tudo a ver com o tema principal, muitos chamados e poucos escolhidos. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. A porta da perdição é larga porque as más paixões, as paixões inferiores, são atrativos difíceis de não se deixar levar. Ou seja, a porta larga é muito mais fácil de você passar do que a porta estreita. A porta larga me faz lembrar um professor que eu tive de direito penal, que a gente estudando a lei de drogas, ele disse: pode perguntar a algum usuário de droga, alguém que já usou, qual que é o efeito inicial da droga? É uma maravilha, é euforia, é alegria, é êxtase. Essa é a porta larga, é fácil entrar. E, a princípio, aparentemente, ela é bela. Mas e depois? E depois? Depois que você faz o uso uma vez de droga, a segunda vez, a terceira vez, chega num ponto que ela já não mais satisfaz, e você sai completamente da sua condição de saúde mental, emocional e espiritual, e a gente sabe quais são as consequências. A gente sabe. Todo mundo conhece alguém que já teve ou tem um problema com as drogas ilícitas. Então essa é a porta da perdição, é a porta larga, que aparentemente, equivocadamente é bela, mas não é. A porta da salvação, a porta estreita, é a porta da reforma íntima. E por que é difícil passar na porta apertada? Porque ela exige de nós grandes esforços. Não é fácil. Muito mais gente vai para a porta larga e pouquíssimos, os poucos escolhidos, se adentram à porta estreita, a porta da luz, a porta da reforma íntima, a porta da reforma moral. Mas cumpre frisar, reiterar, que sempre teremos oportunidade para fazer a escolha certa, que é a porta estreita. Ainda que muitas vezes a gente opte equivocadamente pela porta larga, a luz de Deus, a luz divina, brilhará sempre sobre os pontos mais obscuros de nossa fé. Eu sempre digo, que está no livro de Kardec, Céu e Inferno, que as existências são solidárias entre si, elas se unem de forma permanente. Então a gente acumula virtudes, acumula vícios, a gente acumula as consequências dos nossos atos. O presente e o futuro são solidários com o passado. Contudo, as escolhas certas agora, as escolhas certas de agora, nos propiciarão um futuro muito melhor, um futuro feliz. Se a gente hoje está em algumas dificuldades, que a maioria de nós está, ou todos, podemos dizer assim, podemos generalizar, todos temos alguma dificuldade. Se não é financeira, é emocional, é profissional, é de alguma ordem. Então esse entendimento dessa solidariedade entre o passado, o presente e o futuro, entre as nossas existências, nos traz esse entendimento para nos conscientizarmos desses obstáculos a serem transpostos por nós com sabedoria, com paciência, com devotamento, com calma, com as virtudes, sem desespero,
sem sofrimento. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento e o desespero a gente tem que evitar. O que é isso? É entender por que a gente está passando e ter atitudes de fazer cessar a dor. Mas não entremos em desespero de forma nenhuma. Então, para a gente adentrar essa porta estreita que o Cristo nos traz, nos faz menção nesta parábola, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, requer de nós grandes esforços. Requer trabalho, requer entendimento das leis de Deus, requer dedicação e requer que a gente pratique, coloque em prática os ensinamentos que o Mestre nos trouxe e nos dá a todo momento, assim como essa réplica de Jesus que é a doutrina espírita, trazendo essa interpretação que a gente traz hoje, que a gente vê na codificação, essa interpretação maravilhosa sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Há um outro subtítulo, ainda neste capítulo 18, a Leila chegando aí com a gente, a Leila Rubio, a Maria Alcina de Carvalho, que está sempre com a gente, o Antônio, muita gente já chegou, os nomes chegam aqui e saem, me desculpem se eu não estou dando boa noite a todos, mas é sempre uma honra tê-los aqui conosco, essas pessoas que sempre estão estudando conosco e sempre aparecendo novas pessoas também interessadas em conhecer os ensinamentos do cristianismo nessa versão nossa da doutrina espírita. Ser cristão e ser espírita, como eu sempre digo, é a mesma coisa. É igual. Ser bom cristão é ser um bom espírita, e se a gente não é um bom espírita, a gente não é um bom cristão, e vice-versa. Vamos lá. Um outro subtítulo. Aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. O que será que o Cristo nos ensina nesta passagem de Mateus do capítulo 7, versículos 21 a 23? Senhor, Senhor, não entrarão todos estes no reino dos céus. Resposta: não basta, não é suficiente chamar Mestre, Senhor, Divino Amigo. Não é suficiente esse devotamento apenas se não lhe seguimos os ensinamentos, os preceitos. Se não colocamos na nossa vida prática cotidiana os preceitos do Mestre Jesus, não teremos, como diz a passagem, acesso ao reino dos céus. A nossa evolução vai ficando travada. As nossas existências futuras permanecerão complicadas e travadas. Então a gente precisa dar esse up, essa mudança de pensamento que é feita agora. Boa noite aí, Silnei, que está chegando, Silnei Cardenes. Boa noite aí a todos. José de Lima, Leandro, vários aí já compartilhando o nosso estudo da noite. Então, meus amigos, não basta da boca para fora, Senhor, Senhor, aceitei Jesus, aceitei meu Mestre, sou cristão, sou espírita, se os preceitos não são colocados na nossa vida de forma prática e eficiente. Adianta ser como os fariseus, ter a prece nos lábios e o coração vazio? Jesus tantas vezes mencionou esta exteriorização dos fariseus da religião judaica, dessa elite judaica, mas sempre falando que por dentro eles não faziam nada daquilo que demonstravam aparentemente fazer, de ser uns seguidores de Deus, da lei judaica. Então Jesus ensina nessa passagem que o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos, como nós já vimos em capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre falando de humildade e caridade, que são duas virtudes que se contrapõem ao egoísmo e o orgulho, que tanto nos ataca, tanto nos domina, esse egoísmo e esse orgulho. Eu ainda coloco aqui a vaidade, que a gente tem que lutar cotidianamente para vencer esses vícios paulatinamente
e deixar que a humildade e a caridade possam fazer parte da nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. A porta larga é a mais fácil de transpor. A porta estreita requer esforços, como acabamos de ver. Num próximo subtítulo desse importante capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, é o seguinte: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Como que a gente pode interpretar isso? Isso nos faz lembrar de uma passagem, né, que Jesus fala que veio para fazer o julgamento àqueles que veem, se tornarão cegos, e aqueles que não veem, verão. E nessa passagem alguns fariseus perguntam a Jesus: mas somos nós, pois, também cegos, mestre? E Jesus responde: se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Mas já que dizem que veem, é por isso que o pecado permanece em vós. Está em João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Então, se você diz que vê, que você compreende as leis de Deus, então o pecado está com você, comigo, com você, conosco. Por quê? Porque nós já temos a compreensão da doutrina cristã, da doutrina espírita. Então, em outras palavras, todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável de não os praticar. Essa frase está neste capítulo 18, os Espíritos nos ensinando. Todo aquele que conhece os ensinamentos, a doutrina, os preceitos de Jesus Cristo, se não coloca em prática, tem uma dose de culpa interessante, bem maior do que aqueles que são cegos, ou seja, que ainda não tiveram a oportunidade que nós temos de conhecer a palavra do Cristo. E o que a gente está fazendo? O que nós estamos colocando em prática? Nós estamos dividindo o nosso conhecimento, nós estamos auxiliando a quem precisa, nós estamos trabalhando as nossas virtudes para que elas floresçam no nosso coração? Estamos lutando contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade e outros vícios que porventura tenhamos? E ainda diga-se de passagem neste subtítulo, né, aos espíritas será muito pedido porque receberam muito. Nós espíritas seremos cobrados, porque além de conhecermos a palavra do Cristo do Novo Testamento, a gente tem as interpretações da codificação de Allan Kardec à nossa disposição, que estamos estudando agora, as 500 obras magníficas de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel André Luiz e outros, Joana de Ângeles através de Divaldo Franco, uma obra magnífica, e muitos outros. Então todo esse conhecimento que a gente está adquirindo, essa evolução intelectual que a gente está recebendo e está promovendo em nós, a nossa evolução moral está acompanhando essa evolução intelectual? No Livro dos Espíritos, eles nos ensinam que há as duas, não necessariamente elas acontecem ao mesmo tempo, e em regra intelectual vem primeiro, mas vamos deixar passar essa oportunidade de nos desenvolvermos moralmente, ou seja, praticando os preceitos do Mestre? Fica essa reflexão para todos nós. Então, aos espíritas, aos cristãos esclarecidos, será muito pedido porque recebemos muito. Boa noite aí, Rosana, Lucinda, sempre conosco. Boa noite aí, Sueli, Lilian, todos aí que estão conosco, muito obrigado. Então, vamos começar a entender e colocar em prática os preceitos do Mestre. Ainda neste capítulo 18, há ainda um outro subtítulo, Instruções dos Espíritos, que diz que será dado, dar-se-á aquele que tem, será dado mais àquele que tem. Como que a gente pode interpretar
dar-se-á àquele para aquele que tem. É o subtítulo do capítulo 18. Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a quem já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não vireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Mateus, como diz, capítulo 3, versículos de 10 a 14. Aquele que recebeu, como diz aqui nessa ensinamento do mestre, aquele que recebeu é o que possui o sentido, a compreensão da palavra divina. É bem semelhante ao subtítulo anterior. Então Deus dá coragem a estes que se esforçam para ser homens de bem. Deus dá mais para estes que estão já na trilha, pela consciência e a compreensão que tem dos ensinamentos do Mestre Jesus. Deus dá mais coragem, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e otimiza mais as nossas virtudes quando a gente está com esse esforço de nos tornarmos um homem de bem. Contudo, aquele que ainda não tem a palavra de Deus em sua consciência, de forma palpável, porque a palavra de Deus, como nós sabemos, ela está na consciência de todos nós, mas aquele que ainda não tem essa palavra de Deus em sua consciência, ele próprio, por negligência, por preguiça, por descaso, não sabe fazer florescer as virtudes do seu coração. Por isso que fala que aquele que não tem ainda será tirado. Mas não é Deus, que tira. É essa própria pessoa que ainda não tem essa consciência plena, ela própria se sabota. Não é Deus que lhe retira nada, não. Pois Deus é soberanamente justo e bom, não poderia dar tratamento diferenciado a nenhuma das suas criaturas. Então Deus nos deu e nos dá as mesmíssimas oportunidades. Se a gente percebe nesse planeta com quase 8 bilhões de encarnados, situações diversas, de todos os aspectos culturais, profissionais, financeiras, religiosas, que foram opções de cada um de nós. Escolhas, livre-arbítrio. Então nós somos o artífice do nosso próprio destino. Se as escolhas outrora não foram muito adequadas, vivemos hoje as consequências dessas escolhas erradas, equivocadas. Pois Deus não tira nada da gente. Deus nos dá as mesmas oportunidades. Então essa passagem deve ser interpretada desta forma. A gente mesmo é que tira o pouco que a gente tem. E quando a gente tem muito de Deus em nós, Deus nos encoraja para trilharmos cada vez mais no caminho certo. Então se a gente já tem essa consciência, basta fazer as escolhas certas. A partir de hoje, a partir de agora. Um outro subtítulo, reconhece-se o espírita, reconhece-se o cristão pelas suas obras. É bastante interessante esse último subtítulo desse capítulo 18, que tem essa comparação, essa analogia que é feita com os frutos, com a árvore, Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, disse o Mestre Jesus. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O cristianismo prega sempre, Jesus Cristo pregou sempre as divinas virtudes. A questão é que os frutos se espalham, mas poucos de nós colhem esses frutos. Os frutos do conhecimento da vida eterna, como nos ensinam Jesus, como nos ensina Jesus e como nos ensinam os Espíritos.
Então aquele que plantou a árvore da vida eterna, que é o nosso Criador, deseja, espera que nós cultivemos essa árvore com amor. E os frutos divinos, as recompensas divinas virão em abundância. Então a gente pode fazer ainda uma outra analogia, né? Que essa árvore, ela é igual, somos nós. Essa árvore é o nosso espírito, é o nosso ser, é o nosso corpo. Mas a nossa consciência é o jardineiro. Então, como nós estamos cultivando esse corpo? Como nós estamos cultivando o nosso espírito? Estamos cultivando de forma que a gente produza bons frutos? Ou não estamos produzindo bons frutos? Se não estamos produzindo bons frutos, seremos cortados e lançados ao fogo, disse o Mestre. O que o Mestre diz, trazendo para a nossa interpretação atual, segundo a doutrina espírita? Se não estamos produzindo bons frutos, estamos perdendo tempo, desperdiçando mais um momento, mais uma encarnação, ou estagnando ou até complicando as nossas existências futuras. Não há fogo eterno, como nós sabemos, não seremos lançados no fogo do inferno, haja vista que não existe este inferno, mas Jesus quer nos ensinar que, se não estamos produzindo os frutos adequados de acordo com as nossas atitudes, a gente está complicando a nossa existência atual e futuras. Então, vamos fazer essa analogia quando estudarmos esta passagem. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então vamos dividir, vamos compartilhar com todos os frutos da boa árvore. Os frutos dessa boa árvore que são cultivados com as virtudes. Para produzir bons frutos, precisa que nós, os jardineiros do nosso espírito, de nós próprios, cultivemos esses frutos para que eles sejam produzidos em abundância, mas com sentimentos de virtudes, virtuosos, caridade, amor e humildade. Então vamos fazer pelo outro que gostaríamos que fosse feito a nós. Vamos levar até o outro oportunidades que a gente gostaria que fossem trazidas até nós. Oportunidades espirituais, oportunidades materiais. E vamos sempre cultivar essa árvore da vida para que a gente consiga, superando os degraus dessa nossa encarnação, para que as próximas encarnações e essa mesma, a gente já sinta o gostinho da felicidade, como nos ensina a questão 920 do Livro dos Espíritos, que cabe a nós amenizar esses males que a gente, porventura, esteja passando, vencendo esses obstáculos, tendo consciência da dor como aprendizado e como uma ferramenta educacional da vida, da lei de Deus, e que ela vai passar e que não vai se transformar em sofrimento nem em desespero. Então este foi o capítulo 18, e aí chegamos aos nossos habituais 30 minutos. É claro que não exaurimos o capítulo 18, porque em 30 minutos a gente não consegue exaurir nenhuma frase do nosso Divino Mestre, quem dirá um capítulo inteiro. Mas ficou aqui algumas sugestões para consulta, para estudo. Sugiro aí que todos deem uma lida nesse capítulo 18, que é muito belo. Muitos chamados e poucos escolhidos. Então vamos atender a esse chamado que vem a cada segundo na nossa vida para a nossa reforma íntima, reforma moral, para a nossa mudança para melhor, para que a gente faça parte desses poucos escolhidos. E um dia seremos todos escolhidos. Um dia. Porque nenhuma ovelha ficará para trás e o futuro, o destino de todos, por determinismo de Deus, é a luz. Como a gente vai chegar lá, aí é o livre-arbítrio. Cada um vai traçar a sua estrada. Cada um constrói a sua estrada, que há muitos caminhos na estrada de Deus, há muitas estradas no caminho de Deus. A gente pode entender desta forma. E cada um vai traçar um caminho. Então, fica aqui essa sugestão e a gente finaliza o nosso estudo de hoje
vamos agradecendo a espiritualidade, ao nosso Divino Mestre Jesus, a oportunidade de mais uma terça-feira a gente ter refletido e estudado sob a luz da doutrina espírita, mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus abençoe a nós todos, tenhamos uma semana repleta de paz, luz e harmonia. Terça-feira que vem, assim querendo Deus, estaremos aqui às 19 horas, ao vivo, para estudarmos o capítulo 19. A fé transporta montanhas. Então, capítulo 19, terça-feira que vem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.